Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A paz de Jesus, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. Eu sou a Alessandra, responsável pelo canal, e esse vídeo é para falar exclusivamente sobre a maternidade espiritual. Eu vou falar desse livro aqui, ó, o Devocionário. O que é a maternidade espiritual? O que é esse apostolado? Porque é um apostolado que vem crescendo a cada vez mais dentro da igreja, e graças a Deus, aqui na minha diocese eu não conheço se tem esse apostolado, não conheço, e não conheço também se tem alguma outra diocese. Eu já ouvi falar, mas eu não sei se realmente são um apostolado que se encontra, porque é um apostolado que você pode se reunir com outras pessoas ou você pode fazer individual. Então, nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre o apostolado da maternidade espiritual. Então, vamos iniciar, porque são 12 passos. Então, vou falar desses 12 passos para que você conheça, para que você tome gosto e, quem sabe, você possa aderir também a esse chamado, porque aí mesmo na sua casa você pode aderir ao apostolado da maternidade espiritual, que é um apostolado para rezar e interceder pelos sacerdotes. Então vamos começar a explicação, mas é claro, antes vamos fazer uma oração, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine, nos instrua e possa fazer arder no nosso coração esse desejo, amém? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu Deus e meu Pai, que eu vos conheça e vos faça conhecer, que eu vos ame e vos faça amar, que vos sirva e vos faça servir, que vos louve e vos faça louvar. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que é maternidade espiritual? É uma forma sobrenatural de cuidar das almas, neste caso, das almas dos sacerdotes, portadoras de um grande tesouro em vaso de barro. É uma maternidade que insufla vida divina nas almas, atendendo aos apelos da caridade de rezarmos uns pelos outros. É uma maternidade segundo o Espírito, possível através da imitação e participação da maternidade espiritual universal de Maria. Então, é um chamado para interceder. Os sacerdotes precisam da nossa oração, para que continuem em pé, para que continuem firmes, para que continuem sendo bons pastores. E aqueles que não estão se comportando como bons pastores, para que possam voltar ao primeiro amor. Porque, às vezes, eu fico pensando, né? O que faz um padre cair em pecado? O que faz? Porque se a gente não der manutenção no nosso chamado, no nosso serviço, no nosso apostolado, enfim, você vai cair. E isso não é só com o padre, é todo servo de Deus. Seja você que é de um grupo de oração, seja você que é de um outro apostolado, de um outro movimento, de uma pastoral. Se você não cuidar da sua vida espiritual, você vai cair. Eu já pude comprovar isso na minha vida. No momento que eu abri brecha, no momento que eu não cuidei, eu caí. E foi pela misericórdia que eu voltei e estou aqui. Porque se não fosse, eu já estaria... Não tinha voltado. Eu não tinha voltado. Porque é preciso manutenção. E com os sacerdotes não são diferentes. Por quê? Eles são atacados o dobro. Por quê? Porque eles nos trazem Jesus, porque eles confessam pecados, porque eles ministram os sacramentos. Então, eles têm sim uma predileção. E por isso que é tão exigente.
Eles precisam estudar, precisam viver o celibato, precisam viver ali a castidade. Então é exigente. Então por isso que nós temos que rezar pelos bons sacerdotes e pelos maus, para que possam se converter, para que possam sair dessa vida de erro, de pecado, de mundanismo que muitos estão. É só você ver na internet, cada hora é um absurdo que a gente ouve de um sacerdote, né? É muito triste. E o que nós temos que fazer? Rezar. Ser mãe espiritual é um convite aberto a todas as mulheres católicas, independente da idade, do estado civil ou da vocação. Conforme a Sagrada Congregação para o Clero, esse tipo de maternidade não é apenas para mães de família, mas também é possível para uma menina solteira, uma viúva ou para alguém que está doente. Então, todos nós podemos sim interceder, não tem nenhuma restrição. O que é o apostolado mãe do sacerdote? E aqui eu quero frisar uma coisa, não necessariamente você precisa ser amiga do padre para interceder por ele. O nosso primeiro chamado é interceder, é rezar pelo padre da nossa paróquia, a paróquia que nós vamos, a paróquia que pertencemos. Para ele deve ser a nossa primeira oração. E depois você se estendendo para os padres da sua diocese, para o bispo, para os padres que você gosta, os padres que você acompanha pela internet. Então você pode rezar por todos, independente de você conhecer ou não. Agora, o que é o apostolado? Trata-se sobretudo de oração que participa e toma seu modelo da maternidade universal da Virgem Maria, especialmente para todos os sacerdotes, e visa realizar uma corrente de oração e sacrifícios pela santificação desses filhos prediletos de Nossa Senhora. Vocês vão ver que os passos, eles são simples porque são passos que todo cristão católico precisa viver. Os passos para você ser do apostolado, né? É ter uma vida de oração. Se fosse para resumir numa palavra, seria essa: ter vida de oração. À medida que eu for falar os passos, você vai ver que não tem nada de impossível. Basta dedicarmos, basta nos entregarmos. Então, o apostolado, ele é você interceder e fazer sacrifícios pela santificação. O que é fazer sacrifício? É você oferecer jejum, é você oferecer esmola, é você fazer alguma abstinência em prol do sacerdote. É uma obra de misericórdia para com os sacerdotes, tendo como fonte de espiritualidade o Sagrado Coração Sacerdotal de Jesus e o Imaculado Coração Maternal de Maria, a fim de que os ministros de Deus se abram cada vez mais à graça, vivendo a sua vida comum com a santidade própria do seu ministério e sendo a ponte que traz Deus aos homens e que leva os homens a Deus. Os sacerdotes são homens separados. A gente não pode se colocar no mesmo patamar que eles. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, eles nos trazem Jesus, eles nos dão os sacramentos. Então, é diferente. É diferente. Eu não posso achar que o padre, ele é igual a todo mundo. Ele tem que se comportar igual a todo mundo. Não. Ele tem que se comportar diferente. Seria muito bonito o sacerdote realmente vestir a veste do sacerdote. Mas não é a realidade de muitos. Mas não vamos nos prender à questão de roupa, não. Porque senão a gente vai falar de outras coisas. Mas entenda, somos chamados a rezar pelo sacerdote, independente dele vestir ou não o hábito, independente dele se comportar ou não como padre. Nós temos que rezar por ele, justamente para que Deus venha agir. Porque quem age é o Espírito Santo. Quem move todas as coisas é o Espírito Santo, amém? Então vamos lá. Maria é o nosso modelo de uma mãe espiritual. Por quê? A Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, ao falar sobre a maternidade espiritual de Nossa Senhora, nos ensina: a Virgem Santíssima, predestinada a ser Mãe de Deus desde toda a eternidade, simultaneamente com a encarnação do Verbo por disposição da Divina Providência, foi na terra a nobre Mãe do Divino Redentor,
a sua mãe generosa, cooperadora e a escrava humilde do Senhor, concebendo, gerando e alimentando a Cristo, apresentando ao Pai no templo, padecendo com ele quando agonizava na cruz, cooperou de modo singular com a sua fé, esperança e ardente caridade na obra do Salvador, para restaurar nas almas a vida sobrenatural. É por esta razão nossa mãe na ordem da graça. Então, querer imitar Nossa Senhora em suas virtudes, por aquela que intercede, aquela que cuida, aquela que zela. Então, Maria é o nosso modelo. Ela é modelo para tudo, para nossa apostolado da maternidade espiritual, como casada, como solteira, como mulher. Ela é a nossa inspiração. Como viver o chamado do apostolado? Como viver? Como você pode viver? Lembra que eu falei que tem paróquias, tem dioceses que tem esse apostolado. Não sei se é a sua realidade, não é a minha. Então, que pode acontecer de duas maneiras para você viver esse apostolado. Primeiro, você se reúne com um grupo de pessoas, aonde esse grupo de pessoas vai ali se reunir para rezar pelo sacerdote, o terço, orações, né? Esse livro aqui do devocionário tem várias orações, tem outros livros também, não tem muitos. Eu acho que eu só vi mais 2 livros que falam sobre isso, não sei se tem mais, os que eu conheço, tá bom? Mas se reúne para poder fazer formação, para rezar. Tem encontros também, eu estava vendo no site, mas eu não consegui abrir o link. Não sei o que aconteceu, mas eu não estava conseguindo abrir o link para ver. Mas eu vi que tem também encontros nacionais. Não sei se tem por regiões, mas eu vi que tem encontro, vai acontecer, já aconteceu um encontro nacional. Então, tem subsídios. Quando você tem um grupo de pessoas, um grupo que tem que ser grande? Não necessariamente. Você pode fazer ali o convite, vamos ver quantas pessoas podem se reunir. Então, aquele grupo de pessoas vai se reunir como se fosse um grupo de oração, uma pastoral. E ali você vai fazendo ali um cronograma para rezar, para estudar. Podem se reunir para estudar esse livro, ou o livro da Beata Conchita, enfim, essas formações. Ou você pode também viver o apostolado sozinha, aonde você vai ali oferecer. Hoje eu vou rezar o terço mariano, ou eu vou rezar o terço da misericórdia pelos sacerdotes. E daí, se você tem o livro, você pode fazer as orações que tem no livro. Se você não tem, você pode achar na internet. Então, você pode oferecer. Então, você pode oferecer o terço, você pode oferecer comunhão, você pode oferecer um jejum, uma abstinência, tudo em prol. E isso você vai estar vivenciando o apostolado. E é claro, você não precisa se inscrever em nenhum lugar. Eu tenho que me inscrever para fazer parte do apostolado. Não. É igual o apostolado da medalha milagrosa. A partir do momento que eu fiz o pedido, eu recebi a medalha junto com a oração. No dia que eu recebi, eu fiz a oração, pronto, eu sou do apostolado. Né? O Padre Gabriel deixou isso bem claro. Então, todos aqueles que começam a usar a medalha de Nossa Senhora das Graças fazem parte do apostolado, da medalha milagrosa. Assim também é do apostolado da maternidade espiritual. Então, não tem uma inscrição, né? Você não é obrigada a participar necessariamente de um grupo para ser aceito, ou para ser escolhido, ou para fazer parte, tá bom? O 5º ponto, práticas do apostolado da mãe do sacerdote. Aqui nas práticas, eu não vou ficar falando uma por uma, porque tem muita coisa, mas como eu disse, é necessariamente tudo aquilo que nós cristãos temos que viver. Que é viver uma vida de comunhão, é viver uma vida de buscar o sacramento da confissão, de fazer lexo divina, de ter ali contato maior com a Bíblia, né, na busca da Bíblia, é fazer adoração, fazer penitência, fazer jejum. Então essas são as práticas normais, não tem nada, isso aqui é diferente. Não tem. Então são práticas comuns. E aqui, claro que tem algumas outras que vão te orientar, né? São as sugestões de você se consagrar a Nossa Senhora, São José, você fazer uso
da prática dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, você ter um diretor espiritual, que eu sei que às vezes isso é difícil. Então, assim, esse algo a mais é que você pode ir buscando conforme você vai caminhando. Porque quando você vai fazer uma consagração, você vai se preparar, tem um tempo de preparo. Mas outras coisas você pode fazer. A adoração, fazer aqui a prática dos exercícios espirituais de Santo Inácio, ler livros de santos. Então, práticas normais. O sexto, plano de vida. É um direcionamento de oração para ajudar as mães espirituais a se manterem fiéis a Deus na luta para alcançar o objetivo, a sua própria santificação de seus filhos espirituais. Aqui, esse plano também é a questão da formação. No caso, quando você faz individual, por isso que é importante você ler livros espirituais ou livros de santos, enfim. Mas sim, você sempre também está buscando uma formação própria. Hoje o que mais tem na internet são padres, são leigos, são missionários que oferecem cursos. Então, se você tiver como fazer, é bom, porque você vai alimentando a sua fé. Adoção espiritual, o que é? A mulher que após um tempo de vivência e discernimento no apostolado Mãe do Sacerdote se sentir chamada, deverá entrar em contato com a coordenação local do apostolado para formalizar seu compromisso. Isso aqui é no caso quando tem um apostolado. Se na sua diocese tem, é só você se dirigir até a pessoa responsável e falar assim, eu quero também participar. Agora, caso não tenha, aí você faz sozinha. É claro que aqui no livro sempre orienta para você fazer em conjunto, como um grupo, porque num grupo você se torna mais forte. Só que eu sei que a realidade de muitas comunidades, de muitas paróquias, devido ao número de responsabilidades, ao número de pastorais que tem, muitas das vezes fica difícil das pessoas querer se comprometer com mais uma coisa. A verdade é essa. Mas eu sou catequista, já sou ministra, já faço isso, já faço aquilo outro, ainda vou para o apostolado? Então eu sei que às vezes isso é difícil, mas caso você tenha esse desejo, você pode ir conversando com algumas pessoas e você pode ali depois conversar com o padre, né? Vocês têm desejo de criar esse apostolado, ou se já tiver e você também sentir esse desejo, procurar. E ali a pessoa vai te orientar como é que faz, o que faz, né? Porque eu falei aqui de formação, mas eu não sei qual é o subsídio que é usado. Aqui eu fui dando o exemplo de você fazer individual. Agora, em conjunto, eu não sei qual o subsídio, mas com certeza fazem formação e também fazem momentos de oração. A formação, como eu disse, acontece em encontros nacionais, regionais, mas isso aí você precisa entrar. Se você quiser se aprofundar, tem um site eu esqueci agora o nome, eu esqueci até de anotar, mas tem o site da Maternidade Espiritual e ali nesse site tem todas as informações. Se você quiser ir para algum retiro, para algum encontro que eles fazem, então ali tem as informações. Um site bem completo, mas que eu não sei, eu não consegui abrir pelo meu computador, não consegui. E eu vou tentar de novo, porque eu fiquei muito curiosa para ver, porque eu realmente quero me aprofundar nesse apostolado, né? Quem sabe Deus quer me usar para levar isso para minha paróquia, porque não tem. Tem outras pastorais, mas não tem essa. Bem, principais aspectos da maternidade espiritual. Independente de se você é de uma pastoral, de um grupo de oração, enfim, independente desse chamado, nós, né, eu e você, como cristão católico, nós somos chamados a ter uma vida de fé e a ter uma vida sacramental. Isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual.
Esses principais aspectos da maternidade espiritual, que são práticas espirituais, é para todo cristão. É para todos nós. Que são uma vida centrada na Sagrada Eucaristia, apoio aos sacerdotes de Cristo, imitação de Maria, especialmente em seu Fiat. Então, são 3 pontos que todos nós cristãos temos que fazer. Ter amor pela Eucaristia, ter zelo, não comungar em pecado mortal, apoiar os sacerdotes. Se você é próxima do seu padre, perguntar a ele o que ele está precisando, se ele precisa de ajuda. Se você não é próxima, mas procurar estar ali, presente nas coisas da comunidade, nas coisas da paróquia, se fazer presente, participativa. É assim que a gente vai se aproximando. Como eu disse, não necessariamente a gente precisa ter amigos padres para rezar por eles. Não necessariamente. A gente pode interceder mesmo à distância, mesmo sem conhecê-lo, mesmo sem ter intimidade. Esse chamado é para você interceder por todos os padres. Pode ser um padre que está lá do outro lado do mundo, mas interceder por ele. E imitar Maria. A Maria que serve, a Maria que se doa, a Maria que está ali aos pés da cruz, a nossa mãe. Imitá-la em tudo. Um outro ponto, o mistério do sacrifício da cruz e a maternidade espiritual. Jesus ofereceu na cruz o mais perfeito sacrifício a Deus. Na cruz era sacerdote e vítima, oferecendo a Deus um sacrifício perfeito, de adoração, ação de graças, reparação e intercessão. Jesus realizou um ato de justiça. Ele deu a Deus o que é de Deus. Ele realizou um ato de amor da forma que Deus merece. Jesus, Deus que fez homem, deu para Deus o que Deus merecia receber. Aquele coração humano deu para Deus o que ele merecia, a adoração que Deus merece, ação de graças que Deus merece, amor que Deus merece. Isso é justiça, quem merece recebe. Ou seja, nós temos que ser pessoas de oração. Oração. Por isso que eu falei que os critérios para aderir à maternidade espiritual, se fosse para resumir em uma palavra, seria oração. Ter vida de oração é fundamental. Como é que eu vou interceder por alguém se eu não paro para rezar? Se eu não paro para me preparar? Se eu não paro para me encher da presença de Deus, ouvir a sua voz, deixar que o Espírito Santo me conduza, como eu vou interceder? Por isso que tem muitas pessoas que têm dificuldade de ter uma vida de oração. Por quê? Porque não se organizam, não se preparam e não param, o que é fundamental. Hoje em dia, a gente está andando muito no 220, temos dificuldade de parar. Mas a vida de oração, ela precisa de que você pare, para você refletir, para você pensar, para você analisar, para você ouvir. Deus não vai falar com a gente no tumulto, no barulho. Ele pode se utilizar? Até pode, mas Deus prefere falar com a gente no silêncio e no escondimento. Um outro ponto, a maternidade espiritual em gestos concretos, que eu acabei de falar, que é a questão da adoração, ação de graças, reparação e intercessão. São fundamentais. Você ir fazer uma adoração em prol dos sacerdotes. Você, quando comungar, oferecer a sua ação de graças. E daí você pode pensar, mas Alessandra, eu não vou interceder por uma outra situação, é só pelos sacerdotes? Não, você vai continuar intercedendo por outras coisas, rezando pelas suas necessidades, normal. Se você já teve uma vivência de ser intercessor de grupo de oração, você sabe mais ou menos como acontece. Você intercede por tudo, por todas as realidades. Porém, vai ter momentos que você vai rezar por algo específico, por algo central, não vai ficar solto, entendeu? É por algo específico. E é a mesma coisa. Por isso que é importante a gente se preparar. Porque você vai tirar ali 1, 2 dias, não sei, mas vamos dizer que você tire um dia. Então, naquele dia, você vai rezar pelos sacerdotes. O que você pode fazer? Você pode fazer uma adoração, você pode fazer orações. Se você tem um livro aqui, tem várias orações. Se você não tem, tem como achar na internet.
Se você tiver dificuldade de procurar as orações na internet, você pode rezar o texto que você conhece e oferecer. Você vai rezando ali o texto da misericórdia, o texto de Mariano, enfim. Você oferece aquele terço. E por último, a Lexio Divina. Convém utilizar o próprio livro sagrado e não os meios eletrônicos para rezar. Olha o que eu sempre falo. Nada contra aplicativo, mas nada melhor do que, ter em mãos o livro, a palavra de Deus também. De forma prática, pode-se realizá-la conforme os seguintes passos. E aqui ele vai te dando passos para você fazer a Lexio Divina. Fazer Lexio Divina, todos nós somos chamados a fazer, né? Refletir a palavra de Deus. Seja a liturgia do dia, ou você pode ir pegando aí os livros da Bíblia e estudando e lendo. Então, eu achava que era um mistério fazer Lexio Divina. Depois eu falei assim, não é. Eu vou ali, leio o que eu entendi, Deus vai falar o que eu não entendi, eu vou guardar no coração e a gente vai caminhando. Então, deu para entender que não tem mistério o apostolado da maternidade espiritual. Então, eu expliquei como você pode fazer tanto em grupo como individual e quais são as práticas. Eu espero que você se sinta chamado a fazer. E você pode começar hoje mesmo a interceder pelo seu sacerdote, rezando, intercedendo, porque eles necessitam da nossa oração. Cada vez mais a gente tem ouvido muitos escândalos e padres que têm largado o sacerdócio e muitos que são sacerdotes, mas vivem no pecado. Isso é muito triste, porque traz consequência para sua paróquia, traz consequências para uma diocese, traz consequências para a nossa igreja. E a gente vence essa batalha com o quê? Com a oração. Então vamos interceder, porque eles são muito atacados. É claro que eles também precisam ter a firme decisão de romper com o pecado e não se entregar. Mas também eles vivem uma luta e muitos acabam perdendo, porque cedem. Não sei qual motivo. Aqui a gente não precisa ficar pensando nos motivos. Aderir ao apostolado da maternidade espiritual não é ficar procurando o motivo daquele padre ser bom ou ruim, mas é interceder para que a graça de Deus venha sobre ele e que ele possa ser um bom pastor. Amém? Quero encerrar esse momento rezando a oração da maternidade espiritual, uma oração tão bonita. E esse livro aqui traz 3 orações da maternidade. E hoje eu vou rezar a segunda oração e ela diz assim: Ó Mãe, eu estarei muito atenta para que ao teu sinal eu me dirija a Jesus Eucarístico e leve a ele teus afetos junto com os meus e derrame no seu coração o bálsamo de nosso amor maternal. Ó Mãe, nós te confiamos o apostolado da maternidade espiritual para com os sacerdotes, a qual nós pertencemos e que tu fizestes nascer para a igreja, e seja nossa guia e custódia, para que em tudo seja feita a vontade de Deus. Unidos a ti dizemos, Jesus sacerdote, contigo e por eles, faça-se. Amém. Nossa Senhora, Mãe dos sacerdotes, rogai por eles. E Nossa Senhora Rainha, rogai por nós. Amém. Minha irmã, eu espero que você se sinta chamada também a aderir a esse chamado da maternidade espiritual. De concreto, aqui no canal, nós já rezamos todos os sábados o Cenáculo com Maria, que foi uma inspiração que Nossa Senhora deu ao Padre Gobi. E ali, por locuções interiores, ele foi ouvindo o chamado e ele reuniu todas as mensagens que ele recebeu num livro. E Nossa Senhora pedia, reze um terço, reze um rosário, faça orações pelos sacerdotes. Então ali o livro contém tudo. Então de concreto, eu rezo aqui o cenáculo e você pode se juntar a mim também para rezar o cenáculo e oferecer pelos sacerdotes. Quem já participa vê que a maior parte das orações e das intenções são por eles.
Por quê? É um momento de exercer esse apostolado. Se você conhece uma paróquia, uma diocese que tenha, se é possível, vá conhecer também. Vai ali conhecer, vai ali e se aproxima, para que você também se sinta chamada a exercer esse apostolado. É preciso que se levante uma geração para rezar pelos sacerdotes, porque eles necessitam da nossa oração e muito. Então, minha irmã, eu te espero então nos próximos vídeos. Que nosso Senhor te abençoe. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para que esse vídeo chegue mais pessoas. Quase não tem nada falando de apostolado aqui na internet referente aos sacerdotes. Por isso que eu quis fazer esse vídeo, para que as pessoas pudessem conhecer um pouquinho do que é. E você viu que não tem nenhum mistério. Pelo contrário, é a prática espiritual que todo católico precisa ter. Porém, a gente só direciona algumas orações em intercessão aos sacerdotes, amém? Então, fique com Jesus, que Nossa Senhora rogue por você e que você possa ser atraída a participar e também a aderir ao apostolado da maternidade espiritual, amém? Fica com Jesus!